Olá, meu povo! Eu espero que esse vídeo encontre você bem. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu sou o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui nós falamos sobre livros. E hoje a gente vai conversar sobre uma obra-prima do New Adult. A gente vai conversar um pouquinho sobre Verity, da Colleen Hoover. Antes da gente conversar propriamente sobre o livro, eu te faço aquele pedido de sempre. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente, me sugira resenhas, comente o que você achou dessa resenha, se você já leu esse livro, se você gostou desse livro, enfim. Fique à vontade para fazer o seu comentário, porque isso vai ser muito, muito importante para mim. Em Verity, a gente tem então uma faceta diferente da Colleen Hoover. Ela sai dessa faceta um pouco mais romântica e escreve algo com uma pegada um pouco mais misteriosa, um pouco mais thriller, um pouco mais sombria, digamos assim. E o livro conta a história de uma escritora chamada Lowen que está com a vida em frangalhos. Ela está com inúmeros problemas na família. O agente dela, que era um antigo affair, digamos assim, uma relação que ela tinha, eles terminaram essa relação, então ele está funcionando só como agente mesmo e amigo. E a carreira acaba também não decolando, né? Ela está sem dinheiro, os livros que ela escreve acabam não vendendo muito bem, enfim. Ela também não consegue decolar no seu âmbito profissional. Então, num desses dias caóticos para nossa Lowen, ela tem uma reunião de trabalho marcada e a caminho dessa reunião de trabalho, ela acaba presenciando um acidente de trânsito que acaba marcando muito ela e até sujando mesmo fisicamente. Nesse acidente, ela acaba conhecendo um cara chamado Jeremy que a ajuda ali naquele momento e tal, limpar, oferece a sua camisa para ela, tudo mais. Ela vai para essa reunião de trabalho e quem que ela encontra na reunião de trabalho? Sim, exatamente o nosso querido Jeremy, que era uma espécie de representante do outro lado da negociação, digamos assim, né? Então a nossa querida Lowen recebeu uma oferta de trabalho irrecusável. A gente tinha uma escritora famosíssima chamada Verity, daí o nome do livro, que sofreu um acidente e por algum motivo não conseguiria escrever a continuação de uma série de livros que era famosíssima e queriam contratar a Lowen para ser uma espécie de ghostwriter, escrever em nome dessa tal Verity, porque afinal de contas a indústria não pode parar, né? Eles precisam continuar lucrando com essa série. Então a Lowen, mesmo tendo muita insegurança, assim, ela sente que aquela é a oportunidade da vida dela, porque ela está sem conseguir escrever para ninguém, sem vender o que ela já tinha escrito. Então o agente dela meio que força ela a aceitar aquela oportunidade de qualquer maneira, porque não tinha outra possibilidade para ela. Ela acaba então aceitando essa proposta que era realmente irrecusável e ela toma uma decisão. Eu vou lá na casa da Verity para conhecer o processo. Ela não conhecia ainda os livros anteriores, então eu vou para lá, vou passar 2 semanas lá, eu leio os livros antigos dela e procuro para ver se eu acho alguma coisa, se ela tinha já alguma ideia, alguma coisa escrita da continuação dos livros. Então ela vai para a casa da Verity e ela é recebida novamente pelo querido Jeremy, que era nada menos que o marido da Verity. Então ela é recebida por esse cara, e a ideia dela é ir para lá e meio que mergulhar na história da Verity, né, para saber como era o dia a dia dela, como é que era o processo de escrita dela, enfim. E ela acaba descobrindo também o motivo pela qual a Verity não podia escrever a continuação de seus livros. Ela tinha sofrido um acidente e ficou numa espécie de estado vegetativo, né? Em cima da cama o tempo todo e precisando de uma cuidadora praticamente 24 horas por dia. E descobre também que essa não é a única tragédia que aconteceu na vida da Verity. Da família, na verdade, né? Da Verity e do Jeremy. Eles tinham umas gêmeas que acabaram falecendo em momentos distintos.
E o falecimento da segunda gêmea foi muito próximo do acidente que deixou a Verity no estado vegetativo, digamos assim. Então a Lowen já fica muito impactada com essa história toda, né? Muita tragédia, muita coisa. Ela resolve então focar no trabalho, se tranca no escritório, que era o escritório da Verity, e começa lendo os livros antigos e procurando inspiração e procurando também se a própria Verity tinha deixado alguma coisa, algum início da continuação dos livros. E ela acaba achando uma espécie de manuscrito, mas esses manuscritos não eram bem uma continuação daqueles livros. Era uma coisa mais parecendo um diário, alguma coisa assim. E ela começa a ler esse diário, e ele começa mais ou menos na época em que ela conheceu o Jeremy. Então ela descreve lá a cena dela conhecendo o Jeremy com um vestidão vermelho, toda bonitona, e ele chegando para conhecê-la numa cena mais piegas impossível. Ah, você já bebeu demais, eu não vou deixar você beber mais porque eu preciso conversar com você enquanto você está sóbria, enfim, algo cafonérrimo. Então, à medida que ela vai avançando nesse manuscrito deixado pela Verity, as coisas vão ficando um pouco mais íntimas, né? Porque é como uma espécie de diário mesmo. Então a pessoa escreve meio que sem ter a preocupação se alguém vai ler aquilo um dia, né? Então as coisas começam a ficar mais íntimas, mais pesadas, e à medida que essas coisas vão ficando mais pesadas, a Lowen vai começando a sentir uma certa atratividade pelo Jeremy, que era o marido da Verity, e algumas coisas muito estranhas começam a acontecer na casa. Um tal de luz acende aqui, luz apaga ali, e ela começa a ficar meio paranoica porque, afinal de contas, a Verity está numa cama em estado vegetativo. Então, a partir daí, se eu contar mais vai ser muito spoiler. O que eu posso te dizer é que é uma leitura super rápida. O jeito de escrita da Colleen Hoover é muito, sabe, você fica muito ligado, você quer acabar aquela leitura, você quer continuar lendo a todo custo e acaba que você lê o livro muito rápido. E o que eu posso te dizer também é que tem bastante cena mais 18, inclusive a classificação etária do livro tá mais 18. Muita gente, inclusive, gosta muito da Colleen Hoover descrevendo cenas de sexo. Eu acho que praticamente todo o livro dela tem algumas coisas assim, mais picantes, mais 18, digamos assim, né? Talvez por isso ela seja tão consumida. Você abriu o Scooby, acho que a cada 10 leituras lá no Scooby, pelo menos umas 6 são de Colleen Hoover. É assim que acaba, é quase dominante. Verity também aparece bastante, mas é uma história que com certeza vai te deixar muito ligado, assim, querendo saber o que está acontecendo, querendo ler o manuscrito, né? Porque assim como realmente boa parte dos brasileiros, a gente tem esse gênio um pouco voltado para fofoca. Então a gente quer ler, quer saber o que a mulher escreveu naquele diário e descobrir, né, quais são os grandes segredos. Então no final acaba sendo um livro com final aberto, meio que você decide em quem quer confiar, se você confia na palavra da escritora, se você confia na palavra do marido, enfim. Mas é um livro que, se eu contar mais que isso, vai ser spoiler, mas vale muito, muito, muito a pena de ler. Então é isso, a nossa conversa sobre Verity da Colleen Hoover vai ficando por aqui. Espero ter convencido você a dar uma chance para esse livro, que é muito curtinho, muito facinho de ler. Te peço novamente para que curta aqui o vídeo, comente se você já leu, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ser realmente muito importante para mim. A nossa conversa vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima semana, numa outra resenha. Um abraço.